Rádio Conafer. Tudo que o agricultor precisa saber. Sejam muito bem-vindos, começamos aqui mais um episódio do bloco sobre segurança alimentar. Meu nome é Rômulo Deia, quem me acompanha nessa bancada hoje é a Marjorie Roca. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os agricultores familiares do Brasil. Esse é mais um episódio da Rádio Conafer. Me acompanha também o Luciano Planca. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos e a todas, alegria estar com vocês aqui. E hoje temos um convidado especial, Hilário Zarembes, que seja bem-vindo. Bom dia, Rômulo, Marjorie, Luciano, e é uma alegria estar aqui com vocês, que bom, vamos conversar, muito bom. Lembrando que você pode ouvir os outros episódios no YouTube da TV Conafer ou no nosso site conafer.org.br e nas redes de streaming. Hilário, que é uma referência na luta contra a fome enquanto sociedade civil organizada e na organização de cooperativas da agricultura familiar. Enfim, eu vou deixar que você se apresente, fique à vontade, o microfone é seu. Muito bem. É importante a gente, para quem está ouvindo, né, se situar e entender quem que é o cara aí que está falando, né? Quem está falando tem que ser ouvido e tem que ser entendido, compreendido e tal. Então é muito bom isso. Eu tenho uma história já meio longa, porque eu tô meio velhinho já, né? Tomei até a primeira dose da vacina já. Então, nesse momento, né, que está na pandemia, né, a gente tem que se cuidar e tem tudo isso que nós estamos fazendo aqui, né, tomando os cuidados e tal. Eu sou Hilário Zarembski, descendente de polonês, lá de Santa Catarina, né, nasci em São Domingos, no oeste catarinense, mas os meus pais vieram do Rio Grande do Sul. Porém, eu estou no Paraná já há 35 anos, né? Então eu saí lá da roça, lá de São Domingos, de pequenos agricultores, minha família é agricultura familiar, né, com 14 irmãos, 8 homens, 6 mulheres, que se criaram, aprenderam a viver na roça, né. Aí eu vim para o Paraná porque eu vim para o seminário, eu vim com os capuchinhos em Irati, depois Curitiba, Ponta Grossa, e depois me formei em filosofia e teologia no Paraná, depois trabalhei na Diocese de Foz do Iguaçu como capuchinho, lá na paróquia São José Operário, em Céu Azul. Depois fui para Florianópolis, trabalhei mais 4 anos em Florianópolis. Aí houve um convite para um estudo fora, fui estudar lá em Bogotá, na Colômbia. Fiquei 2 anos fazendo filosofia na América Latina, né? Filosofia da América Latina, mais voltada para essa realidade nossa latino-americana. Aí voltei, fiquei aqui em Curitiba, já na Nossa Senhora da Luz, na SIC, né, um bairro periférico aqui de Curitiba, e trabalhei mais 3 anos aqui, e depois daí, devido a várias situações internas do meu trabalho e tudo, aí eu deixei de ser capuchinho e virei um militante social, né, em Curitiba e região metropolitana, o Paraná principalmente, né. Aí fiz assessoria política, fui assessorar as cooperativas, sempre ligado com os movimentos sociais, pastorais sociais e tal. Então a minha história é um pouco assim, voltado para essa realidade, né, brasileira, periférica, social. Ao mesmo tempo que a gente estudava e a gente buscava o conhecimento, a gente também tinha esse compromisso social, né. Aí nos anos de 2003 para cá, a gente teve um trabalho dentro do trabalho social, aí, mas dentro do governo, então temos umas experiências trabalhadas dentro dos governos, federal e estadual, muito interessante também. E agora estamos aqui. E quando que você começou, voltou na verdade, a se relacionar com a agricultura nesse trajeto de militância? A gente saiu da agricultura, foi estudar, mas, na verdade, a gente sempre estava ligado com as comunidades, os pequenos municípios, o agricultor familiar, porque onde a gente trabalhou, a gente tinha ligação, primeiro uma parte, né, com pequenos municípios, onde a agricultura familiar sempre é base. E depois, em Curitiba, nos bairros, nas periferias,
a gente acabou tendo, né, uma realidade a qual a gente tinha que trabalhar. Então, ou a gente estava no pequeno município, onde a base é a agricultura familiar, ou a gente estava nos bairros das grandes cidades, onde o trabalho social ele chama, ele interpela a gente, né? Foi aí, né, Hilário, que eu tive o privilégio, né, o Hilário é um companheiro de longa data aí, alegria estar contigo hoje, dividindo essa mesa, né, para mim é muito importante, significativo tê-la aqui, você falando, né, esse espaço de fala. E em 2003, né, a gente se reencontrou, de certa maneira, com o início, lá no Colégio Estadual Olívio Beliche. Eu me lembro como se fosse hoje, lá o Hilário começando a falar um tal de comitê, né? Que comitê é esse que começou essa brincadeira, Hilário? Você podia contar um pouco? Muito, muito bem lembrado, Luciano. É uma alegria estar com você também aqui, porque nós temos algumas coisas que nós fizemos juntos, né? Em 2003, nós entramos na Secretaria do Trabalho, Emprego e Promoção Social do Governo do Estado, onde haviam políticas públicas sendo implementadas, sendo trabalhadas. Qual que era a nossa função? As 4, 5 secretarias, nós formávamos um comitê a partir do Estado que trabalhava a sociedade civil. Então, começou o programa Fome Zero. Foi nessa época que o Luciano está citando aí. Começou o programa Fome Zero, né? Que é a organização de políticas públicas para conseguir alimentação mais em quantidade suficiente para que as pessoas das periferias se alimentassem melhor. E a função nossa e o meu trabalho era coordenar os comitês gestores. O comitê gestor, ele juntava a sociedade civil, prefeituras, né? E a sociedade civil, as entidades, para que implementassem e coordenassem, né, o trabalho do programa do Fome Zero. Leite das crianças, horta, cozinha, panificadora, né, o PA, né, o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Então, o comitê gestor fazia a coordenação dos programas, né, dentro das cidades. Então, aqui em Curitiba, que é um município grande, uma cidade grande, nós tínhamos os comitês nos bairros, né, nas regionais da Prefeitura de Curitiba. E eu lembro muito bem, Luciano, que depois você acabou sendo um dos integrantes e coordenadores também desse programa. Então, foi muito bom esse programa, né, Luciano? Foi muito bom esse programa. Sim, até no último podcast que a gente teve, né, falando sobre a fome e a pandemia, né, e a fome e a pandemia, me causou estranheza até na percepção dos jovens, né, o desconhecimento disso, né? Nós tivemos uma estruturação, né, políticas estruturais para trabalhar essa questão do ciclo vicioso da fome, né? E aí eu acho que a ideia era um pouco, não é só a questão de dar comida, né? É trazer a organização, a reestruturação. E uma das bases disso, e me permite só estar falando, né, Hilário, era a organização da sociedade civil em comitês, que eles que faziam essa questão do controle da destinação dos produtos, para quem ia, para quem não ia, que existia uma participação, uma coparticipação da sociedade, e não só do mandatário de plantão, né? Isso foi uma revolução, no meu entender, né, Hilário? E a partir disso, esse era o braço, vamos dizer assim, urbano, né? E tinha daí a organização que era da agricultura familiar, que através do PA, que fazia daí a organização apresentava um projeto, né? E aí esse comitê gestor que fazia a fiscalização efetiva de como é que estava sendo gerido esses recursos. Então, quem viveu esse momento, e Marjorie, especificamente até pela tua vontade de saber mais informações, que a gente está hoje com uma pessoa que está aqui. Se quiser perguntar mais coisas até, fica à vontade. Quero saber como que funcionava, o Luciano já falou por cima, né, que a agricultura familiar, através das políticas públicas como o PA, se organizava e inscrevia projetos, e a sociedade civil também se organizava. Mas como funcionava? O alimento saía lá do PA, ia para esses comitês, e esses comitês distribuíam? Como funcionava exatamente a política pública? Viu, Rômulo? É muito importante a gente, Marjorie e Luciano, a gente lembrar e colocar aqui como que era a produção desses alimentos. Porque o que é a segurança alimentar? Nós temos que garantir que o alimento chegue a quem tá precisando
de forma suficiente, né? Necessária, aquilo que o cara precisa para se alimentar bem, a família, as pessoas, jovens, crianças, adultos, todo mundo tem que se alimentar de acordo com a necessidade que ele tem para ter uma vida saudável. Então, nós temos que garantir isso. Da onde que vem o alimento? O alimento vem da roça, vem do pequeno produtor. Porque hoje 70% do alimento, 75% da alimentação vem do pequeno produtor. Então, nós temos aqui na região de Curitiba o Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira é um alimento, é uma região que produz muito alimento e é o pequeno produtor. Então, ali, eles também precisavam produzir melhor para eles terem o alimento, para se alimentar melhor também, para eles terem condições. Então, o programa não podia ser levar alimento para eles, mas tinha que estimular que eles produzissem o alimento em condições de produzir bem, produzir mais e vender melhor, né? Então, a política era voltada para que eles produzissem mais com segurança e eles tivessem para quem vender esse alimento. Aí o programa veio, o PA, para trazer o alimento que eles produziam, e aí ele dava condições para ele produzir mais e melhor, porque ele tinha para quem vender. Então o PA pegava esse produto que era produzido por esse pequeno produtor e o comitê gestor organizava o programa para onde era colocado esse produto. E aí as entidades sociais tinham dificuldade de adquirir para suas crianças, para os seus atendidos, a dose necessária de alimento para ter uma alimentação segura, tranquila, suficiente. Então, o comitê organizava e os programas faziam com que essa alimentação fosse produzida melhor e também fosse consumido melhor, né? Então, era um programa muito bom, o programa de aquisição de alimentos, e o governo federal, né, tinha o recurso para que esse produto fosse pago de forma justa. E eliminando, inclusive, o atravessador, porque o pequeno produtor era explorado pelo atravessador. Se pagava muito pouco. Então, o que aconteceu? O programa equilibrou o valor do produto, elevou o preço do produto, aí valorizou a produção do pequeno produtor, pagou melhor para ele, e ele teve condições de produzir mais, porque ele recebia o justo por aquilo que ele produzia. Aí ele tinha condições de produzir de novo e produzir mais de forma mais segura e tranquila. E aí o preço também para o atravessador, para o mercado e tal, quem quisesse comprar alguma coisa do pequeno produtor tinha que pagar um pouquinho mais, porque o programa equilibrou e deu valor justo ao produto produzido pelo pequeno produtor. Eu saliento que aqui, quando fica quem vê ali de fora, pagar um pouquinho mais, não. Pagar o justo. Valorizar, né, o justo para o agricultor, porque quem recebia sempre era o atravessador. Então, o que acontece? Eliminando o atravessador, aquela exploração que vinha tanto para o consumidor, que era um preço exorbitante, ele diminuiu o preço, o custo, os valores dos alimentos abaixaram. Isso foi uma mudança estrutural fantástica, né, Hilário? Eu lembro da revolução que foi isso no supermercado, porque o supermercado sempre tem um controle, né? Hoje a gente está vendo isso, né? Os preços, quem controla hoje é o supermercado. Lá, antigamente, com essa política, o que aconteceu? Eles tinham uma tabela oficial, nacional, por região, pagavam um preço mais próximo, né, da realidade dessa tabela para o agricultor. Então, quem recebia efetivamente o benefício do labor, da luta pelo trabalho, era o agricultor. E isso foi a mudança estrutural muito significativa. O que aconteceu? Por exemplo, Hilário, só para lembrar, eu me lembro uma vez que tinha muito essa questão da Pocam, por exemplo, né? O pessoal tinha lá, os produtores tinham um monte de produção e aí o pessoal explorava isso. Aí o que acontecia? Como veio o PAA, ele trabalhou um preço justo, houve esse canal de distribuição com as redes de entidades sociais, asilos, creches, orfanatos, tudo isso, escolas, né? Eles receberam tanta Pocam, que eu nunca me esqueço isso, uma comunidade que a gente acompanhava, o posto de saúde, naquele ano que a gente fez a distribuição, registrou o seguinte: sem gripe, porque o pessoal teve um alto índice de vitamina C,
com alimentação digna, com a questão, olha a imunidade como subiu. Então, Marjorie, a gente viu isso acontecer. Quando a gente escuta, né? Será que um dia a gente pode ter? Não, isso já teve nesse país, nesse Paraná, né? E nessa região metropolitana de Curitiba. Se nós quiséssemos lembrar também, Luciano, esse detalhe da Poncã, o preço da Poncã era tão baixo que o agricultor ele não pagava o serviço de colher a Poncã. Então, muito produto se perdia. E o pessoal aqui precisando se alimentar para ter uma vida mais saudável, evitar doenças e tudo, e o produto se perdendo no Vale do Ribeira. Então, o programa, ele valorizou o produto, as pessoas puderam remanejar a sua produção, produzir um pouco mais, com mais qualidade, com mais manejo, porque tinha para quem vender. Então, foram durante vários anos, durante mais de 10 anos, né? A Poncã entrou numa valorização tremenda para chegar no preço justo. E aí a comunidade teve acesso teve acesso, né? As organizações conseguiram se reorganizar para fazer o escoamento dessa Poncã. As entidades aqui conseguiram se alimentar melhor. Então, veja só, esse é um exemplo do PA. Mas se você pegar o leite das crianças, Luciano, o que aconteceu com o leite das crianças? O governo optou pelos pequenos laticínios que se reorganizaram. O governo optou pelas pequenas propriedades de produção do leite. Aí tinha para quem vender o leite. E o governo optou por alimentar as crianças que mais precisam para recompor a sua nutrição e recompor a sua saúde. Então, valorizou o produtor, valorizou o pequeno laticínio de cada região do estado e valorizou alternativas de alimentação para as crianças que estavam subnutridas. Se a gente pegasse, né, e o pessoal da saúde estava sempre junto, o pessoal da agricultura estava sempre junto, o pessoal nosso dos comitês aí da Secretaria do Trabalho e Promoção Social, nós estava sempre junto. E assim, cada secretaria que tinha a sua função. Então, se a gente pegasse o resultado que o leite das crianças deu para a nutrição das crianças, é uma mudança tremenda na vida, na saúde dessas crianças. As pessoas morriam de subnutrição aqui no Vale do Ribeira. Eu vi criança sendo levada para o velório, né, por motivo de ter falecido por falta de alimento. Então, o leite das crianças trouxe um benefício tremendo para o agricultor, para a pequena empresa que fazia a transformação do leite aí nos pequenos laticínios, assim como para a criança que se alimentava, ou se alimenta ainda com esse leite, porque ela virou uma política permanente agora, né? Uma lei que tem que ter essa alimentação oferecida para a criança que está precisando disso, né? Então, é um outro exemplo muito bonito. Mas o que é o segredo do Fome Zero? É gerar trabalho e renda. É manter a pessoa lá no campo. E quando o cara está lá no campo, ele tem que ter uma política agrária, ele tem que ter uma política agrícola, ele tem que ter uma política de preço, de venda dos produtos, né? Tem que ter a comercialização, tem que ter agregação de valor, né? Então tem que ter a pequena agroindústria para agregar valor ao produto do pequeno produtor. A agricultura familiar hoje tem uma carência ainda, né, de ter uma legislação adequada para ele poder transformar o leite, o queijo, né? Fazer o queijo, fazer os embutidos, processar os alimentos, agregar valor aos produtos. Hoje ainda nós carecemos de uma legislação adequada para que o cara produza, agregue valor ao seu produto e ele venda melhor, né? Então, é uma situação. Então, preservar o agricultor lá na sua realidade, no seu espaço, com qualidade de vida, é um desafio nosso. E até a juventude hoje, né? Muita gente saiu porque não tinha oportunidade. Muita gente voltou para a sua família, voltou para o campo porque tinha garantia de um trabalho organizado no campo para a produção de alimentos. Então, isso é muito importante a gente lembrar dessas políticas públicas que ajudam, né, que existiram e que muitas hoje estão sendo deixadas de lado, infelizmente. Né? Eu tenho duas perguntas para você, Hilário. A primeira é como funcionava antigamente, né, no começo do Fome Zero, quando ainda era implementado o Fome Zero, a distribuição desses alimentos, porque hoje a gente ainda tem o PA funcionando, né?
mas o PA, ele funciona, por exemplo, a distribuição é enviar para instituições para que essas produzam alimentos. Então, os alimentos que são produzidos pelos agricultores familiares são enviados são vendidos, né? São comprados pelo governo para serem distribuídos através da alimentação das instituições. Como que era antigamente? Era feito cesta básica? Como que era feita essa distribuição desses alimentos? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, levando em consideração que você falou sobre política pública. O PA, ele ainda existe hoje, mas ele não tem a mesma eficácia, e a gente vê isso nos índices de fome, por exemplo, que estão aumentando cada vez mais, e não só por causa da pandemia, né, mas já estavam antes. Por que eles não têm a mesma eficácia como eles tinham antes, durante o programa Fome Zero, por exemplo? O que você acha que aconteceu? Interessante, ó. Primeiro, as entidades, né, Luciano? O Luciano lembra muito bem, porque o Luciano tinha a entidade que ajudava a elaborar projetos, né? Então, primeiro, uma entidade credenciada, ela conseguia elaborar o projeto, seja uma cooperativa ou uma associação dos agricultores, né? Ou uma associação urbana também que tinha condições de elaborar o projeto e coordenar isso. Então, no projeto que você elaborava, você coloca quem vai fornecer os alimentos e quem vai receber, quem vai consumir os alimentos. Então, havia no projeto uma preparação para isso. E a quantidade correspondia à necessidade que a entidade que ajudava a distribuir os alimentos conhecia as famílias, conhecia as pessoas, e ela distribuía conforme a necessidade e o tamanho da família, né? Então, não era uma cesta básica, assim, mas era uma quantidade programada de acordo com o tamanho da família, as pessoas, as suas necessidades. E produtos in natura, né? Porque produtos essa é a diferença, né? Mas outro aspecto é a diversidade de produto. Não era só feijão, não era só arroz. Era frutas, hortaliças, os legumes e também outros produtos que era possível de colocar no projeto. Então, era uma diversidade variada para que a alimentação fosse balanceada, não fosse unilateral, mas que seja diversificada para ajudar na saúde da família. Então, esse programa fez um bem danado, né? Esse programa, ele faz um bem danado se ele for bem organizado. Só que hoje ele tá restrito às prefeituras, né? Hoje está restrito à coordenação pelas prefeituras apenas. E está restrito a um recurso muito pequeno. Então, Marjorie, fica muito difícil você seguir aquele modelo primeiro e ser mais amplo, ser mais bem elaborado, mais bem atendido o nosso público daquela forma. Hoje está muito restrito, então ele está direcionado a um espaço menor pelas prefeituras e não atinge todo o público que precisa. E os valores, né, orçados para esse fim caíram praticamente em 70%, 80%, que foi diminuído. Então, prejudica muito, porque não tem o recurso. Hoje, algumas entidades, algumas prefeituras que estão fazendo o PA. Isso é muito ruim. Devíamos continuar fazendo muito, porque tem muita gente carente de comida hoje ainda e de saúde precisando do alimento, né? Eu queria aproveitar, Marjorie, até porque esse espaço, né, da Conafer, ele é muito rico até para outras pessoas, quem nunca viveu isso, ter essa informação. Eu queria destacar um negócio bem forte, Hilário, que nós sempre tivemos políticas compensatórias no Brasil. O coitado lá está com fome e tal, dá uma cesta básica. Como está acontecendo até, de certa maneira, hoje. E é preciso, isso precisa ter uma cesta básica. Isso sempre foi a regra e continua sendo agora. Num pequeno espaço de tempo, nessa história do Brasil, e deixando destacado que não era a questão do governante de plantão, eu sempre falo isso, Hilário, que foi a sociedade que buscou o Fome Zero, não é a coisa de um líder, foi a construção de uma sociedade que, desde Betinho, foi uma história, desde José de Castro, foi construindo isso e que chegou em 2003 e teve a oportunidade de fazer uma política não compensatória, emancipatória, que era não só da cesta básica, como disse o Hilário. Existia no início do programa Fome Zero, depois ele foi se perdendo também no próprio... Na gestão que teve, né, da mesma corrente política, ele foi se perdendo, que era o quê? Essas ações transformadoras, que eram o quê? Era, como o Hilário falou, uma agroindústria, né,
elaborar uma agroindústria com leite, com os produtos, algumas cooperativas que foram organizadas a partir dos agricultores no Sudoeste, aqui também no litoral, na região metropolitana, conseguiram chegar nesse estado da agroindústria. As cozinhas comunitárias que foram transformadas com centro de educação, de formação. Então, a mulher que recebia lá para os seus filhos o alimento, o prato de comida, ela também fazia curso de manipulação de alimentos, já trabalhava com a higienização pessoal dela, a autoestima dela, tinha um cuidado da assistência social ali próximo, sinais de violência, tudo. Então, na cozinha comunitária, no exemplo da Borda Viva lá, a gente tinha a oportunidade de ter o aparelho público, a sociedade civil organizada, e o objetivo era transformar a realidade daquela comunidade. Tinha as panificadoras, o Produza, por exemplo. Sim, hoje sim. tem uma referência aqui. Nós não podemos deixar de falar da referência da Simone, que hoje está no Guarituba, que foi historicamente, né, um espaço de ocupação, e hoje ela tem um empreendimento lá que luta, aquela mulher, com a sua filha lá, que foi fruto disso, que era ter uma panificadora que a mulher teve acesso a cursos, né, que você até organizava, ela ia lá produzir o pão, começou a bolacha, e aí começou a ter renda. Então, não era só dar uma cesta básica. Isso é política, hoje, que você está vendo, é política compensatória. Política emancipatória, e isso já aconteceu, é diferente. Você dá primeiro o alimento, mas cria uma condição da pessoa ela ser autônoma, né? Isso foi a ideia original que começou pelo menos nos 5 anos que a gente teve à frente disso. Eu queria frisar isso que o Luciano lembrou agora. O Fome Zero tinha diversos programas e um deles também, além do PA, era a cozinha comunitária e a panificadora comunitária. Então as panificadoras, horta, cozinha, panificadora. Hoje, se nós olharmos daquele tempo até hoje, eu lembro que na nossa região aqui, Luciano, nós temos uma associação das padarias comunitárias, que é essa que você falou da Simone, que é lá no Guarituba, em Piraquara, e tem outras na região metropolitana e nos bairros periféricos em Curitiba. Hoje tem uma associação de padarias. Existia uma entidade proponente e um grupo que a maioria sempre eram mulheres, senhoras, que precisavam de ter um emprego. Então elas organizavam o grupo, organizavam a padaria e produziam os alimentos, faziam os cursos, a preparação para que fossem produzidos de forma técnica, correta, higiênica, dentro das normas sanitárias. Então, hoje nós temos das 25, 30 padarias comunitárias que nós organizamos naquele tempo, hoje tem 17 na nossa região que estão funcionando ainda. O que significa isso? Essas padarias estão gerando emprego, estão fazendo inclusão social, estão dando segurança alimentar, estão dando emprego, estão dando trabalho. Estão dando trabalho, renda, dignidade e inclusão social pelo trabalho. Isso é muito rico, é muito rico. Assim como tem hortas funcionando, tem cozinhas funcionando, né? E tem tem laticínios funcionando, o laticínio de Piraquara está funcionando, e, né, é da cooperativa. Está funcionando aqui em Piraquara, está oferecendo o leite das crianças a partir da produção da região. É um exemplo muito rico que começou na época e hoje está funcionando ainda. É o pequeno laticínio da Copasol Trentina aí de Piraquara, né? Então, Marjorie, só aproveitando o gancho, né? Qual que é a associação mesmo das panificadoras para a gente ser justo com ela? É fermento? Fermento na massa. Fermento na massa. Talvez a Associação das Padarias, Fermento na Massa, aqui que é da Rede Mandala, que nós temos um grupo de economia solidária, nós temos um grupo de cooperativas, temos uma rede de cooperativas da agricultura familiar da região metropolitana e temos um grupo de formais e informais de geração de trabalho e renda, que são artesanatos, são outros grupos de outro tipo de trabalho, que formamos então junto à Rede Mandala, integrando campo e cidade. E nós temos a Rede Copasol, né, que faz esse trabalho de organizar a agricultura familiar e possibilitar a comercialização desses produtos do pequeno produtor hoje através das cooperativas. Então tem uma rede de cooperativas que a gente está trabalhando hoje, inclusive, é o nosso último trabalho, né, Luciano? Então, aproveitando, Marjorie e Rômulo, quantos anos tem, agora já entrando no presente, né? A Rede Copasol faz quantos anos para coincidir com a Conafer? 10 10 anos. 10 anos.
Em outubro vai fazer 10 anos, dia 21 de outubro de 2011, nós fizemos a Central Copasol, constituímos a Central Copasol, juntamente com outros técnicos da Unicafes e tal, né, que deram apoio, e nós juntos aqui, né, Luciano? A gente fazia assessoria na época, hoje a gente está mais comprometido ainda do que antes, né? Então, a Central Copasol, ela tem 10 anos agora, vai fazer em outubro, mas ela fez um trabalho muito bonito de organização das cooperativas, porque a nossa região, Rômulo e vocês que estão aqui presentes hoje, nos questionando, mas também para a pessoa saber, a nossa região é muito nova no cooperativismo ainda. Ela tem as cooperativas mais antigas aqui, tem uma na Lapa que é 2002, a outra do Cerro Azul é 2007, e as outras são tudo depois. Então, as cooperativas nossas, elas são muito jovens. Então, esse trabalho de integração da região metropolitana, de organização da agricultura familiar, de formar rede de comercialização, de produção e comercialização dos produtos da agricultura familiar, é relativamente novo esse trabalho. Mas é um trabalho muito necessário, né, Luciano? É muito necessário esse trabalho de organizar, através de cooperativas, para que o agricultor possa escoar, vender, comercializar melhor o seu Você até produto. falou que o acesso a políticas públicas, às vezes, ele é restrito para as associações e cooperativas, né? Como que o agricultor, falando em cooperativa, né? Vocês têm mais experiência com cooperativas. Como que é a criação de uma cooperativa? Como que ele pode se associar? O que o agricultor pode fazer para ele iniciar, de repente, uma cooperativa ou se associar com outros agricultores para ter mais facilidade no acesso a políticas públicas? Na verdade, a primeira sensibilização que deve haver e a primeira necessidade que o agricultor vai perceber é que ele sozinho não está conseguindo aquilo que ele precisa, não só para produzir melhor, mas para comercializar o seu produto. Então, através de uma associação, através de uma cooperativa, ele tem mais facilidade, ele tem mais condições para colocar o seu produto no comércio. Então, porque a função da cooperativa é o lado econômico, é o lado financeiro, é o lado da comercialização, é o lado do coletivo, né? Então, isso ajuda muito. Então, é muito importante que a cooperativa surge para responder de forma coletiva às necessidades do agricultor. Aí ele consegue fazer compra coletiva de insumos, ele consegue agregar valor ao produto através de uma mesma agroindústria, não precisa cada um vender o seu produto em separado, não precisa cada um processar o seu produto, ele pode processar em um ambiente comum, né, que é a cooperativa, que é o espaço da cooperativa, assim como ele pode vender o seu produto no espaço da cooperativa, porque ele torna-se dono da cooperativa, porque ele é sócio, ele é dono da cooperativa. Então, isso ajuda muito, né? O Luciano tem uma experiência boa nisso também. Assistência técnica é uma coisa que é fundamental também, que a gente chama da base de serviço de uma cooperativa. Então, você hoje custa X, o agricultor sozinho, acho que o Hilário disse assim, o agricultor não é se chegar lá, vou me cadastrar lá e vou participar, não. Parte do princípio de uma cooperativa antes, o espírito de associar. Se eu não tenho esse espírito de sabendo que eu sozinho ando 2 passos e junto a gente pode, isso é o básico. Se eu não tenho espírito coletivo para trabalhar junto, a grande dificuldade que a gente tem nas formações, na mobilização desse trabalhador que é o agricultor familiar, é a capacidade dele entender que junto ele consegue muito mais coisas. Luciano, eu queria lembrar uma coisa muito importante que acontece num coletivo, que é a conscientização. Né, Márcia? Você concorda comigo que a pessoa, que nem o Paulo Freire nos ensina, a gente se conscientiza no coletivo, no diálogo com os outros. A gente vai se lapidando, a gente vai se conscientizando e a gente vai se descobrindo como ser humano, como cidadão. Mas é no coletivo, é no confronto, é na relação com os outros. Então acontece uma mudança de consciência e nós começamos a ver o lado sai da competição, sai da disputa e vai para o colaborativo. Então muda a consciência, muda a forma de ver a sua própria realidade no campo. Porque ele se lapida, ele se conscientiza, né? Ele se constrói no coletivo. Ele gera uma nova consciência. Aí ele começa a reclamar também um pouquinho mais do seu direito, como cidadão. Ele começa a criar um pouco mais de autonomia,
de emancipação pelo coletivo. Então, o papel da cooperativa não é só comercializar um produto, não é só agregar valor a um produto, mas é também, né, Luciano, é criar uma nova consciência, um novo entendimento para você ter uma inclusão social melhor, para você ter um direito melhor, para você conseguir autonomia e emancipação. Então, no coletivo, a gente cresce, a gente aprende e a gente ganha mais. Isso é muito bom. Eu queria aproveitar aqui, e Marjorie só, e Rômulo, deixa eu aproveitar, né? A gente tem hoje um desafio aqui, até esse espaço é privilegiado da Conafé, agradeço mais uma vez ao Titon, sempre que dá essa condição para nós. A gente precisa aproveitar esse espaço do microfone, Hilário, para falar um pouco do projeto, que foi o projeto Empório Copasol, que surgiu de uma ideia concebida até por um coletivo da Copasol Sul, da Central Copasol, esteve lá desde o período de 2019 e concluiu lá. Eu queria que você aproveitasse esse momento até, eu sei que está com o nó na garganta aqui, mas é você falar um pouco para nós que foi um projeto que eu achei fantástico, que trouxe uma experiência rica para nós, teve um caminho de iluminação muito grande, e ele chegou a um ponto agora de estar avançando para outras dimensões, né? Se você aproveitar esse espaço, Hilário, até com o pessoal mesmo, eu queria pedir a você que falasse um pouco, pedir a licença a Marjorie Claro. e o Rômulo, para fazer isso, né? Eu estou chamando, eu sei que você ainda tem um carinho muito grande, porque você foi o grande contribuinte para esse projeto, e aproveita para a gente finalizar isso com uma reflexão positiva, que você é uma pessoa que ajuda muito a gente a avançar no espírito de crescimento pessoal. Muito bom lembrar desse aspecto da comercialização dos produtos da agricultura familiar. A gente estava falando muito do PA, mas tem o PENAI. Então, as cooperativas hoje trabalham muito com o PENAI. O PENAI está mais forte do que o PA, né? Mas as cooperativas não podem depender só dos programas institucionais. Então, nós percebendo isso na Central Copasol, a gente procurou organizar alternativas de comercialização dos produtos da agricultura familiar aqui da nossa região. Tem outros grupos fazendo em outras regiões. O nosso desafio é não depender só do PA e só do PENAI. Então, o que nós trabalhamos? Vamos abrir novos canais de comercialização dos produtos da agricultura familiar. E vamos integrar o campo com a cidade pelo consumo de produtos e alimentos saudáveis. E aí, quais seriam essas alternativas, né, Luciano? Então, nós trabalhamos ponto fixo de venda. O Empório Copasol é uma criação nossa das cooperativas da agricultura familiar da rede Copasol. Nós juntamos as cooperativas e começamos a discutir como que nós podemos aprimorar ou implementar novos canais de comercialização. Abrimos uma loja de venda de produtos, que já chamamos de Empório Copasol, porque hoje a rede Copasol, ela tem, pela Central Copasol, ela integra e trabalha a marca Copasol também. Então, nós temos já uma história e tem um grupo de cooperativas. E aí, criamos um ponto fixo, negociamos espaço junto com as cooperativas para que a gente tivesse uma feira permanente. Toda sexta-feira, hoje em Curitiba, na Praça Osório, tem a Feira das Cooperativas. Então, o que nós organizamos? Ponto fixo, as feiras das cooperativas. Estamos organizando, agora com a pandemia, criamos também, né, o Luciano junto comigo e eu junto com o Luciano, a nossa equipe, né, de assessoria, nós criamos o atendimento a domicílio, que é o chamado delivery, que é a entrega de cestas, atendendo pedidos das famílias aqui de Curitiba, né? E é um programa que está crescendo, a Rede Copasol trabalha isso, várias alternativas de entrega. Estamos organizando novos mecanismos para que a gente possa escoar, né? Mas o trabalho do Empório, projeto, né? Que a gente projeto, a gente fala de projeto do Empório Copasol, é porque através do Empório nós conseguimos trabalhar uma reflexão de valorização de quem consome e de quem produz o alimento. Então, o Empório o Empório Copasol, localizado aqui em Curitiba, na Água Verde, ele conseguiu ser o elo de ligação de quem produz com quem consome. E a gente fazia essa interação. Então, não era um ambiente para você comprar um produto. Era um ponto de encontro para a gente discutir
os assuntos relacionados a quem mora e se alimenta aqui na cidade e a quem produz e traz o alimento dos diversos municípios da região metropolitana. Nós fizemos uma experiência de integrar psicólogos, né, médicos, advogados, né? Nós integramos ali nutricionistas, fisioterapeutas, nós fizemos ali os ciclistas como ponto de encontro, nós fizemos programação de visitas nas propriedades dos agricultores. Os agricultores vieram debater os assuntos da sua produção e dos seus produtos dentro do ponto de vendas, que é o Empório Copassol. Então, veja só que riqueza. Nós trabalhamos a comercialização, mas olhando a necessidade de quem consome e a necessidade de quem produz, para que haja uma interação entre as famílias, né, consumidoras e as famílias produtoras. Isso foi muito rico, isso foi inovador, isso foi revolucionário, vamos dizer assim, porque gerou consciência, gerou compromisso, gerou entendimento, gerou valorização de quem produz o alimento. E, inclusive, inovamos de ir deixando gradativamente os produtos com agrotóxico da produção convencional para abraçar e potencializar a produção agroecológica, a produção orgânica, né, para ter uma oferta de alimento mais saudável. O que aconteceu? Melhoramos a produção no campo, eliminamos um monte de produtos que não tem necessidade, porque tem uma carga muito grande de veneno, e hoje nós podemos dizer, o Empório Copassol, a rede Copassol, ela está sendo uma protagonista na oferta de alimentos saudáveis, e podemos até escrever com letras garrafais de alimentação saudável Copassol. Muito bom. Sim. A evolução disso, né, quando a gente faz a questão do projeto Empório Copassol, aí fazer um destaque, me permite, Hilário, daí a gente recebeu até o convite, né, para alavancar, que a gente estava, como é que a gente agora divulga isso, como é que a gente amplia isso, né? Aí surgiu, então, daí o edital, né, que foi proposto aí para um grupo aqui, onde que está a base também da Conafer, é o Reviravolta Local, né, Itupava 1299, onde que a gente se qualificou, né, Hilário, para estar presente aqui, compondo, e aí eu acho que é o desafio nosso, né, a gente dá aquele ponto fixo, né, me permite fazer isso, Hilário? Agora, inclusive, tem que lembrar que agora nós, do Água Verde, nós estamos no Itupava, né? Isso. Então, a rede Copassol tem um ponto fixo de venda, está dentro do espaço do Itupava 1299, e temos as parcerias com essa rede de negócios de forma integrada, que fica muito rico isso, né? Então, nós continuamos com esse trabalho e nós temos que aprimorar esse trabalho, nós temos que potencializar esse trabalho. Então, nós temos que achar novos mecanismos, né, para a gente divulgar melhor aquilo que a gente está fazendo ultimamente agora aqui. Então, desculpa falar aqui, no Itupava, então, a gente tem, até fruto dessa relação entre campo e cidade, o empreendimento rural familiar, que vocês já entrevistaram aqui também, que foi o Célio Germano, né? Assumiu isso. Até para esse convite que foi feito, né, com o nome Empório Timbu, aqui no Itupava 1299. A Nova Terra, que é um outro empreendimento também econômico familiar, né, também está trabalhando na questão mais do atacado e do e-commerce. Então, a gente hoje está com uma nova estratégia, ampliar, e mais para frente a gente tem mais novidades, né, Ilá? Mas claro, por enquanto a gente fica aqui, né? Mas o nosso trabalho mais atual agora é justamente esse, organizar a comercialização. Não vamos deixar de incentivar e apoiar e trabalhar o PA, o PENAI, que é o Programa de Alimentação Escolar, mas nós temos que criar essas alternativas e fazer com que a alimentação chegue a mais gente e de forma mais saudável, de forma bem organizada. E hoje tem essa questão da tecnologia que nós não podemos deixar de lado, né? A tecnologia hoje ela tem que ser a serviço do nosso trabalho, a serviço da vida, a serviço da alimentação. Então temos que aproveitar disso e dessas parcerias todas que estamos montando aqui nesse ambiente do Itupava 1299. Sim, só vou fazer umas ligações, né, das coisas que a gente está falando. A gente está falando que precisa-se de mais recursos para serem aplicados para que o Brasil volte a ter uma segurança alimentar, né? Porque a gente está em situação de insegurança alimentar no momento.
Mas na falta de recursos, a gente vê aqui que existem outras propostas privadas, né? No caso, a gente tem informação, né? A junção das cooperativas através do Empório Copassol, também tem a Conafer, que é uma alternativa para os agricultores familiares se associarem e terem acesso a políticas públicas e tudo mais. Então, a gente vê essas alternativas privadas surgindo. Tiveram 2 políticas públicas também que eu acho que vão fortalecer esse caminho que a gente está criando aqui, que 2 políticas públicas, não, 2 movimentos governamentais, né, que foi o governo facilitar o acesso a políticas públicas, né, através de um decreto que ele divulgou que mudava o formato das cooperativas, que aceitava, agora não é necessário mais 60%, né, pode ter 50% de cooperados produtores, né, e também esse movimento que está se criando de financiamento privado, né? Não sei se vocês viram nas últimas notícias de agricultura familiar, está se criando um movimento de financiamento privado, não dos bancos institucionais, né? Os grandes bancos, mas os pequenos os bancos dessas fintechs, né? Que são tipo não vou citar nomes, né, para não fazer propaganda, mas esses pequenos bancos tecnológicos que estão sendo criados, que são os bancos de aplicativo, para que eles possam também incentivar e promover financiamentos para agricultores familiares. Então, a gente vê um movimento, eu digo privado, mas eu acho que quando a gente fala de privado, a gente pensa em grande capital, né? Eu digo mais um movimento de facilitar acesso ao crédito, de né? facilitar acesso ao crédito, mas não só. Um movimento, eu vejo como social também, facilitar movimentos sociais, porque a gente depende muito do governo para conseguir fazer as coisas. Sim. E quando a gente não depende tanto do governo para conseguir fazer as coisas, a gente consegue se unir, né? Que aí entra a questão de cooperativa, entra a questão de você pensar em alternativas que saiam das políticas públicas, não que as políticas públicas deixem de ser importantes, porque elas continuam sendo, ia ser interessante também que o governo colocasse recursos, mas enquanto ele não está colocando recursos, o que a gente faz para melhorar? Pensar nessas alternativas. Alternativas de acesso ao crédito é importante também, ao microcrédito, aos pequenos empreendimentos, né? Então, individuais ou coletivos, né? Eu vejo como uma resposta, eu vejo um movimento se criando. Esse movimento em que a gente não vai depender tanto das políticas públicas e que a gente vai começar a movimentar através de cooperativas, o Empório Copassol mesmo, que agora é Empório Tibu, né? É uma dessas alternativas, a Conafer é uma dessas alternativas para os agricultores familiares conseguirem se unir e a gente conseguir também esse movimento social que gera segurança alimentar, né? Muito bem colocado, Marjorie. Eu acho que esse espaço é privilegiado para isso. Você trouxe uma questão, tem 2 questões quando você fala aí. Esse movimento, ele é histórico das finanças solidárias. No tempo da Idade da Pedra, a gente fazia os fundos solidários rotativos. Então, tem uma experiência aqui de longa data dentro da economia popular solidária. Lá no Fórum Social Mundial, em 2001, já apontava para os fundos rotativos solidários. Hoje, com as tecnologias, com as TICs, né, tecnologia de informação e comunicação, surgiram as fintechs. Então, hoje tem fintech que apoia o financiamento coletivo. São formas hoje, né, Hilário? Você tem uma dificuldade para entender isso também, mas é por causa da barreira tecnológica, mas isso hoje é realidade. Por exemplo, o nosso público, né, do projeto, a experiência, eu estou destacando o projeto Empório Copassol, lá nos ensinou uma coisa. O grupo que a gente estimulou, que foi o consumidor, que foi fiel e tudo certinho, o que ele criou? Ele criou uma fidelização que ele sustenta já as pequenas famílias que estão comercializando ali. Então, criou o que a gente chama do CSA, consumidor ou comunidade que sustenta a agricultura. Esse espírito gregário, aqui vocês mesmos, a Conafer, vocês aqui a gente lançou no início, né, quando acolheram, a primeira venda de cesta coletiva foi a experiência do Conafer. Vocês se juntaram,
vamos comprar então da Copasol. E aí fizeram, a gente passou uma lista e essa forma de apoiar coletivamente, ela não depende, é uma política pública, mas não governamental. As pessoas esquecem disso. Política pública, ela pode ser governamental ou pode ser da sociedade. Marjorie, Rômulo, esse espaço tem que começar a divulgar que existe política pública que não necessariamente precisa governamental. Exatamente. É claro que o governo tem a sua função de investir na tal, mas não precisamos ficar refém para fazer a revolução. Desculpa falar essa palavra, mas Não, a que essa nos palavra inspira. é ótima. Nos inspira, Sim, por sim. exemplo, olha o que a Conafer fez. Eu tive o privilégio aqui. Ela organizou uma live, e aí tem outra companheira nossa, que é a Juliana, que ajudou nesse processo, e fez o poder feminino na agroecologia. Sim. Onde que falou de mulheres que são guardiãs da semente. Isso. Hilário, a Isso. importância de o agricultor ter uma semente que não é transgênica. E isso tudo é uma organização que hoje a Conafer promove lá no território, o Girassol. Cara, e eles fazem educação para que o técnico que vai lá não fique aquele técnico só para receitar agrotóxico. Olha a importância disso, Márcio. Sim. Eu desculpo que eu sou empolgado com isso. Então, valorizar, sim, Somos. Claro. essas novas possibilidades. Faltando uma coisa. Agora, aqui no governo do Estado, enquanto sistema de financiamento, né, surgiu o Banco do Agricultor e tal. É claro que, para ajudar, a gente fala assim, a unidade produtora familiar da agricultura familiar precisa de 3 coisas. A TER, Assistência Técnica de Extensão Rural, ela precisa de crédito, né, para financiar, além da terra, né? Então, primeiro a terra, né? Reformar toda essa questão, a terra, a TER, crédito e a comercialização. Então, não tem como a gente promover o desenvolvimento econômico da unidade produtora familiar sem o crédito. Como vai ser, a gente aqui tem que trazer mais gente até para falar sobre isso, porque ajuda muito, sim, né? Sim. Esse aspecto de a gente valorizar cada setor, ele é fundamental, né? No crédito, nós temos as cooperativas de crédito também, que ajudam muito. O Vale do Ribeira teve em 2000, começou a Cressol, e foi uma experiência fantástica, o microcrédito para o pequeno produtor do Vale do Ribeira. O acesso ao crédito só chegou para ele porque teve uma cooperativa de crédito. E aqui o Luciano lembra uma coisa muito importante. Grupos, né, os coletivos de consumidores que trabalham e consomem os produtos agroecológicos ou orgânicos hoje, eles estão financiando, né? Estão financiando a produção. E isso está aumentando. Essa consciência que está sendo gerada está ajudando, está aumentando a produção de alimento saudável. E hoje aqui na região, e juntando com a região centro-sul aqui do estado, nós temos um grupo muito grande que preserva a semente crioula, que é contra aquela semente transgênica ou com agrotóxico e tal. Hoje nós estamos produzindo muito aqui no Paraná produto com semente crioula. Olha só a diferença que você tem na tua alimentação quando você pega um fubá de milho crioulo ou um fubá de um milho transgênico. Olha a diferença. Então, essa volta para a semente crioula, essa volta para consumir alimento mais saudável, é um movimento é uma tendência, é um movimento muito forte que nós estamos ajudando a promover aqui, né? Nós, todo mundo junto aqui, né? Pelo consumo que a gente está fazendo e pelas promoções dos projetos aí de produção. Com certeza. Para finalizar, eu acredito assim que a gente fez um papo, começando falando do Fome Zero, né? Falamos da dificuldade que a gente está enfrentando. Na última conversa que a gente teve, a gente falou da fome e como a insegurança alimentar está sendo presente no Brasil. E agora a gente começou a falar sobre as alternativas, que eu acho muito positivo. E a gente fechar dessa maneira positiva mesmo, esse papo, de pensar essas alternativas e falar sobre essas alternativas que já estão acontecendo, para que a gente volte a ter uma segurança alimentar, né? Pensando no lado social mesmo, porque eu creio que essa preocupação também seja da Copasol, como assim é da Conafer, a preocupação social, né? Com a alimentação, né? Com a produção e com o bem-estar das famílias brasileiras, tanto as produtoras quanto aquelas que consomem, né?
e precisam desse alimento. A gente gostaria de lembrar, então, para finalizando aqui, muito boa essa nossa conversa, né, muito rica, e a gente tem que estimular justamente que hoje, nos tempos que nós nos encontramos agora, nós temos que continuar promovendo a produção de alimentos e a diversidade desses alimentos. Né? Nós temos que continuar fazendo a promoção dessa alimentação saudável para que a nossa população, o nosso público, as nossas famílias se alimentem cada vez melhor. E que, junto com isso, a gente promova aquilo que é estruturante, aquilo que é permanente, a médio e longo prazo, que a gente não fique no paliativo, a gente não fique no assistencialismo puro e barato. Nós temos que promover a segurança da produção e a diversidade dessa produção. Outro trabalho que nós estamos fazendo, né, Luciano, é essa integração, essas parcerias, essa intercooperação entre as entidades. Nós somos parceiros, nós formamos uma rede de cooperativas, de associações, de produtores, de consumidores, né, de entidades parceiras, né, que ajudam a fomentar essa rede. E nós queremos lembrar também que essa rede ela se amplia da região para o estado. Hoje nós temos a Unicafes, mas temos a FECAFES, que é a federação, a parte comercial da Unicafes, que é a União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária. Nós, além da Unicafes, nós temos a associação e a Federação Unicafes. E a federação tem a sede hoje aqui na região de Curitiba, aqui em Curitiba, no CEASA. E possibilita a FECAFES de trazer os produtos e levar os produtos para todas as regiões do estado do Paraná. Então, nós temos uma grande rede estadual da economia solidária e agricultura familiar e vai possibilitar mais alimentos, mais quantidade e mais diversidade de alimentos para nossas famílias aqui. Perfeito. Muito obrigado, Hilário. Eu acho que foi muito produtivo, é um papo que só tem a colaborar com a Conafé e com a agricultura familiar em geral. Eu vou deixar aqui algum espaço para as considerações finais, para quem quiser se despedir, falar alguma coisa. E assim nós encerramos hoje o nosso podcast. Eu agradeço muito a presença do Hilário, né, e Luciano, com certeza, sempre somando aqui com a Conafer, porque foi muito importante o papo, deu luz e muitas ideias. Acredito que os agricultores e agricultoras que estão ouvindo a gente também vão pensar nas coisas que a gente estava falando e vão atrás, né, de melhorar, tanto se associando, né, quanto repensando esses processos, né, tanto de comercialização e tudo mais, porque deu bastante ideia, né? E além do agricultor também o outro lado, né, quem consome a agricultura familiar dá um outro panorama, uma outra ideia. Exatamente. E a relação que pode ter com isso. A quem consome, com certeza sentiu a importância que tem, né, o consumir de produtores, pequenos produtores, né, de como é também favorável ao financiamento dessas produções, para que a gente consiga melhorar. Eu, de minha parte, quero agradecer a oportunidade, a possibilidade dessa partilha, né, dessa troca de informações, de experiências entre nós todos que estamos aqui. Foi muito rico isso. Parabenizo o trabalho de vocês aqui, da Conafer, porque vocês estão possibilitando essa divulgação, esse acesso às informações, as informações mais importantes. E o nosso propósito é continuar com esse trabalho, de melhorar a produção, de melhorar a colocação desses produtos para o consumidor, para as famílias consumidoras. E nós queremos preservar sempre que o ser humano, as famílias, o ser humano está na frente. Temos que humanizar as nossas relações e possibilitar que haja inclusão social, haja dignidade, respeito pelo ser humano em tudo que a gente faz. Então, se nós colocarmos sempre o ser humano na frente, a gente erra menos. E a gente tem que procurar sempre acertar e trabalhar em prol de quem mais precisa, para que haja igualdade, fraternidade, inclusão social e uma vida melhor para todo mundo. Né? Sim, esse é o nosso certeza. trabalho das cooperativas, para fazer inclusão social pelo trabalho. Com certeza. Luciano? Gratidão ao Rômulo, Marjorie e o Hilário por partilhar esse momento conosco. Gratidão a vocês dois, especialmente, que estão levando à frente essa proposta da segurança alimentar. Hilário, eu sei que do teu coração é grande. Nós não podemos esquecer aqui o trabalho que a gente realiza também com os povos originários, né? E você também, que sempre trabalhou com bem isso. Lembrado. A gente fala aqui, de repente esquece de falar algumas coisas que a gente já fez, né?
no passado também, nos movimentos dos faxinalenses, dos quilombolas, dos indígenas. E peço desculpa se a gente não deu tanta ênfase nessa fala, mas isso nós vivemos juntos, né, Hilário? Um momento também muito ímpar nesse espaço, nesse território paranaense. E oxalá a gente consiga sempre ter essa casa aberta, com a fé e a gratidão por estar aqui levando esse registro. Eu falo muito, Marjorie, a gente está indo, né? Assim como a gente escuta alguns parentes aí partindo e tal, esse momento nosso, a Conafer presta um serviço público muito grande com esse equipamento aqui, de estar registrando essas falas. Muitos companheiros nossos, né, no ano passado já partiram, e se não fizer o registro, ninguém vai ficar sabendo. Gratidão a vocês aí por estar nos honrando com esse espaço aqui. Gratidão. Ficamos por aqui. Para saber mais, acesse conafer.org.br. Nos siga nas redes sociais, Conafer BR no Instagram, Conafer Brasil no Facebook, TV Conafer no YouTube e nos siga nas redes do streaming. É isso, tchau!